Ela deu a ele seu sangue, seu calor e sua sanidade. Ele chamou isso de um manter. Você já amou alguém tanto que sua própria existência se tornou o fardo deles? Seu mais velho Sterling amava o rei vampiro. Colin Thorne, com uma limpa-garganta devoção que aterrorizava a corte. Mas uma noite, atrás das pesadas portas de carvalho do estudo real, ela ouviu a verdade. Ela ouviu ele implorar por espaço. Então ela deu isso a ele. Ela deu a ele tanto espaço que o silêncio está prestes a dilacerar sua alma imortal. Esta é a história de um rei que queria liberdade e a rainha que limpa a garganta rasgou ele, que liberdade sem amor é apenas um túmulo. Sente-se para trás, você não está pronto para este reviravolta. A chuva em Seattle não lavou coisas limpas. Apenas fez a sujeira mais escorregadia. Dentro da cobertura da torre obsidiana, o ar estava sempre perfeitamente condicionado, cheirando a cedro couro velho e o sabor metálico de vinho de sangue. Sua velha Izzy Sterling ajustou a alça de seu hobby de seda, seus dedos tremendo ligeiramente. Ela estava carregando uma bandeja, uma mistura vintage de 1940. O negativo, aquecida a exatamente 98,6 degrees, exatamente como Kellyn gostava depois de uma reunião do conselho. Colin Thorne, o rei vampiro do Noroeste Pacífico. Ele tinha mais de 600 anos, uma criatura de graça letal e poder aterrorizante. E pelos últimos 3 anos, ele tinha sido o mundo de Izzy. Ela era sua consorte humana, sua prometida, embora ele ainda não a tivesse transformado. Ela caminhou suavemente pelo corredor. Ela sabia que a reunião do conselho tinha ido até tarde. Os anciãos do clã estavam inquietos sobre disputas territoriais em Vancouver. Colin estaria exausto, sua besta interior rondando perto da superfície. Ela queria estar lá para aterrá-lo. Esse era o seu papel. Ela era sua âncora. Quando a sede de sangue se tornou muito alta, seu batimento cardíaco era o metrônomo que o trazia de volta ao ritmo. Ela alcançou as portas duplas de carvalho de seu estudo particular. Elas estavam entreabertas apenas 1 polegada. Izzy se preparou para bater um sorriso suave brincando em seus lábios, mas uma voz de dentro congelou sua mão no ar. Você parece exausto. Colin veio a voz suave de barítono de Dominic. Dominic era o segundo de Colin, seu amigo mais velho e um vampiro que tratava emoções como um órgão vestigial. Eu não estou exausto, a voz de Colin respondeu. Era profunda, rica, como veludo arrastado sobre cascalho. Mas Izzy ouviu a tensão nela ao cansaço. Eu estou sufocado. O sorriso de Izzy falhou. A inquietação em Vancouver? Dominic perguntou. Ou é problema doméstico? Havia o som de vidro tilintando contra cristal. Colin suspirou. Um som que parecia carregar o peso de séculos. É velha. A respiração de Izzy engasgou. Ela se apertou contra a parede, a bandeja de prata ficando pesada em suas mãos. Ela é. Colin pausou, procurando pela palavra. Ela está em todo lugar, Dominic. Eu me viro. Ela está lá com uma toalha. Eu me sento. Ela está no meu joelho. Eu durmo e ela está jogada sobre mim como uma segunda pele. É incessante. É sufocante. A palavra atingiu Izzy como um golpe físico no externo. Sufocante. Ela te ama, meu rei. Dominic disse, embora seu tom fosse seco, zombeteiro. Humanos são como filhotes. Eles requerem validação constante. Eu não preciso de um filhote. Colin estalou, a irritação flamejando quente. Eu preciso de uma rainha. Eu preciso de espaço para respirar, para pensar sem ter que gerenciar a fragilidade dela. Ela constantemente pergunta se estou bem, se estou com fome, se a amo. É exaustivo. Às vezes eu olho para aquela porta e rezo para que ela não a atravesse apenas para que eu possa ter 1 hora de silêncio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Talvez você devesse mandá-la embora por um tempo, Dominic sugeriu.
Umas férias para a propriedade no campo. E fazê-la olhar para mim com aqueles olhos de massa feridos. Kalin zombou. Não, eu preciso que ela se afaste. Eu preciso que ela pare de tentar ser minha guardiã. Eu sou o rei da noite, não uma criança que precisa ter sua mão segurada. Izzy olhou para o sangue aquecendo na bandeja. Ela pensou nas noites em que ficou acordada, enquanto ele se debatia no aperto de pesadelos de sangue, segurando sua mão, sussurrando antigas orações gaélicas que ela tinha aprendido apenas para acalmá-lo. Ela pensou em como ela rastreava seus horários de alimentação para que ele nunca ficasse com fome. Ela pensou que sua presença era seu conforto. Ela não sabia que era sua prisão. Uma única lágrima quente e humilhante rolou por sua bochecha. Ela não a enxugou. Ela olhou fixamente para a porta, seu coração endurecendo em seu peito. Era uma sensação estranha. A ansiedade que geralmente a afligia, o medo de perdê-lo de repente evaporou, substituída por uma fria clareza cristalina. Ele quer espaço. Ela recuou silenciosamente. Suas meias não fizeram som no carpete macio. Ela se virou e caminhou de volta pelo corredor, passando pelo quarto principal que eles compartilhavam, passando pela biblioteca e para a ala de hóspedes. Ela colocou a bandeja em uma mesa lateral. Ela não derramou uma gota. Ok, Kalin, ela sussurrou para o quarto vazio. Você venceu. Sua mais velha não fez uma mala. Malas eram barulhentas. Malas implicavam uma birra, uma partida temporária destinada a provocar uma perseguição. Ela não estava procurando ser perseguida. Ela estava procurando ser apagada. Ela entrou no closet. Ela ignorou os vestidos de seda que Kalin tinha comprado para ela, as pulseiras de tênis de diamante, o pesado colar de esmeraldas que tinha pertencido à sua mãe. Ela alcançou a parte de trás, puxando uma mochila surrada que ela não tinha usado desde a faculdade. Ela embalou apenas o que tinha trazido com ela 3 anos atrás. 2 pares de jeans, algumas camisetas, seus tênis, converse gastos, seu diário, uma fotografia de seus pais. Ela tirou o hobby de seda, aquele que ele gostava porque escorregava facilmente, e vestiu jeans escuros e um moletom preto. Ela olhou no espelho. A consorte glamurosa tinha ido embora. A cansada estudante de enfermagem de 25 anos olhou de volta. Ela foi ao cofre escondido atrás da penteadeira. Ela sabia a combinação. Kalin tinha insistido que ela o tivesse para emergências. Dentro havia pilhas de dinheiro e passaportes. Ela ignorou o dinheiro. Ela pegou apenas seu próprio passaporte e um pequeno envelope de dinheiro que ela tinha economizado de sua própria mesada. Dinheiro que ela tinha insistido em manter separado, para muito divertimento. Por que guardar moedas quando você tem o cofre de um rei? Ele tinha provocado. Porque reis podem cair, ela tinha respondido. Ela não tinha percebido então que reis também podiam simplesmente ficar entediados. Ela caminhou até a cozinha. Na ilha de mármore, onde ela geralmente deixava sua nota matinal, ela colocou um único objeto, seu anel de acesso. Era um anel de titânio preto embutido com um microchip que concedia entrada à torre, às casas seguras e aos cofres. Ela não escreveu uma carta. Uma carta era bagunça. Uma carta era sufocante. Ela pegou o elevador de serviço até a garagem. O ronronar hipnotizante do Bugatti de Kalin e o Aston Martin estavam em silêncio em suas baias. Ela caminhou passando por eles até o bicicletário. Era absurdo realmente, mas ela destrancou sua velha bicicleta de montanha. Os sensores na saída da garagem escanearam seus dados biométricos. Por um segundo, a luz piscou vermelho e seu coração martelou. Ele a tinha trancado? Então ficou verde. Acesso concedido. Ela pedalou para a Seattle, chuva, limpa-lhe a garganta. A água fria encharcou seu moletom instantaneamente, colando seu cabelo ao seu crânio. Estava congelando, miserável e escuro. Mas enquanto ela pedalava para longe da torre obsidiana, observando as luzes da cobertura desaparecerem na névoa, ela respirou fundo. O ar tinha gosto de exaustão e chuva,
não de cedro e sangue. Pela primeira vez em 3 anos, ela não estava se preocupando com o humor de Colin. Ela não estava se preocupando com a fome de Colin. Ela era apenas Izzy e ela estava sozinha. Dentro da torre na manhã seguinte, Kaylin acordou com um alongamento que estalou sua espinha em 3 lugares. Ele se sentiu descansado. Surpreendentemente assim. Geralmente ele acordava com os membros de Izzy emaranhados nos dele, o cabelo dela em seu rosto, o calor do corpo dela irradiando como uma fornalha. A cama estava vazia. Os lençóis do lado dela estavam frios. Ele se sentou, esfregando o rosto. Izzy. Silêncio. Ele olhou para o relógio digital. 700 p.m. Pôr do sol. Ela estava geralmente aqui com café para ela e ser positiva para ele a esta hora. Resmungando, ele murmurou para si mesmo, balançando as pernas para fora da cama. Ela deve ter sentido meu humor noite passada. Ele sentiu uma pontada de culpa, pequena mas afiada. Ele não tinha a intenção de ser tão duro com Dominic, mas a verdade era a verdade. Ele amava a garota, mas pelos deuses, ele precisava de espaço para respirar. Ele tomou banho levando seu tempo. Ele se vestiu em um terno preto impecável. Ele esperava encontrá-la na cozinha, talvez com bico, esperando por ele para pedir desculpas para que ela pudesse perdoá-lo e se agarrar a ele novamente. Ele entrou na cozinha. Estava impecável, muito impecável. Não havia cheiro de café coando. Nenhum cheiro de seu shampoo de baunilha é velho. Ele viu o anel no balcão. O anel de titânio preto estava em contraste forte contra o mármore branco. Colin franziu a testa, caminhando até ele. Ele o pegou. Estava frio. Infantil, ele zombou, jogando-o de volta no balcão, deixando o anel dela para fazer um ponto. Bem, se ela quer brincar de esconde-esconde na ala de hóspedes, deixe limpa a garganta. Ele serviu a si mesmo uma bebida da geladeira e foi para seu estudo. Ele tinha trabalho a fazer. Ele se sentou em sua mesa, desfrutando do silêncio. Ninguém perguntando o que ele estava lendo, ninguém esfregando seus ombros, apenas ele e seu reino. Isso é melhor, ele disse a si mesmo. Isso é foco. Ele trabalhou por 4 horas seguidas, mas por volta da meia-noite, uma sensação estranha começou a coçar sob sua pele. Um zumbido de baixo nível de estática. Ele rolou os ombros. O ar no quarto parecia ralo. Ele ignorou isso. Por 200 tamiz aime, o silêncio não era mais pacífico, era pesado. Pressionava contra seus tímpanos. Ele se levantou e caminhou até a ala de hóspedes. Tudo bem, Izzy. Ponto feito. Você pode sair agora. Ele abriu o primeiro quarto de hóspedes. Vazio. Ele abriu o segundo. Vazio. Ele verificou a biblioteca, a sala de mídia, a academia, o jardim na cobertura. Vazio, vazio, vazio. Um brilho de genuína inquietação surgiu em seu intestino. Ele voltou para o quarto e abriu as portas do armário. As roupas dela estavam lá. A seda, o veludo, o cachemir, todas as coisas caras com as quais ele a tinha vestido. Ele os empurrou para o lado, procurando por o quê? Ele não sabia o que estava procurando, até que percebeu o que estava faltando. A mochila. Os tênis gastos que ela se recusava a jogar fora. Ele abriu o cofre. O dinheiro estava lá. O passaporte dela tinha ido embora. Colin estava de pé no centro do closet, o cheiro de baunilha e lavanda o cercando das roupas que ela deixou para trás. Mas o cheiro subjacente, os feromônios dela, a essência viva respirando de sua companheira, estava desaparecendo. Ela não tinha acabado de ir à loja. Ela não tinha ido ao quarto de hóspedes. Ele pegou seu telefone e discou o número dela. O número que você ligou não está mais em serviço. Ele discou novamente. Mesmo resultado. Ela tinha queimado o cartão, sim. Kaylin abaixou o telefone lentamente. A sufocação tinha ido embora. O colete de chumbo tinha sido removido. Ele tinha todo o espaço no mundo.
E pela primeira vez em 600 anos, o Rei da Noite sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a temperatura. Dia 3. Sem ela, a torre obsidiana estava desmoronando. Ou melhor, a equipe estava desmoronando porque o rei os estava rasgando em pedaços. O que você quer dizer que você não pode rastreá-la? Kalin rugiu, enviando uma mesa de mogno batendo na parede. Dominic estava de pé perto da janela, parecendo atipicamente nervoso. Ela não pegou um carro, Kalin. Ela não pegou um voo, nenhuma utilização de cartão de crédito. Ela fantasmeou. É impressionante. Na verdade, eu não pensei que ela tinha isso nela. Ela é uma estudante de enfermagem humana. Kalin rosnou, seus olhos sangrando de avelã para um carmesim predatório. Ela não é uma agente da Mossad. Encontre-a. Kalin andava pela sala como um tigre enjaulado. Fisicamente ele estava bem. Ele estava se alimentando. Ele estava dormindo. Mas metafisicamente ele estava se desintegrando. A estática sob sua pele tinha se transformado em um grito constante de baixa frequência. A luz feria seus olhos. Sons eram muito altos. Quando ele tentou usar seu glamour para coagir um servo humano, a magia explodiu fora de controle, quebrando uma janela em vez de apenas influenciar a mente. Você está vazando poder, Dominic notou, recuando para evitar as faíscas de energia escura vindo dos ombros de Kalin. Estou bem, Kalin mentiu. Ele pegou um copo de vinho de sangue, mas o cheiro o deixou nauseado. Cheirava a morto. Não tinha o calor dela. Ele sentou pesadamente em sua cadeira. Por que doía tanto? Ele tinha vivido por séculos antes dela. Ele tinha deitado milhares. Porque a ausência de uma garota humana tranquila parecia que alguém tinha alcançado dentro de seu peito e puxado suas costelas. Ele olhou para sua mão. Estava tremendo. Ela estava me sufocando, Kalin sussurrou, tentando convencer a si mesmo. Ela era demais. Ela era, Dominic perguntou silenciosamente. Ou ela era a única coisa filtrando a escuridão para você? Kalin olhou para cima bruscamente. O que você quer dizer? Dominic hesitou. Eu falei com a bruxa do clã Agnes. Ela perguntou onde estava sua âncora. Ela disse, as leituras da torre têm Saked. Aparentemente, pelos últimos 3 anos, sua energia escura em excesso, a corrupção que geralmente leva os antigos à loucura, tem estado se dissipando. Kalin congelou. Ele pensou no toque constante de Izzy, a maneira como ela segurava sua mão durante tempestades, a maneira como ela massageava suas têmporas quando ele tinha dor de cabeça. Ela está sempre lá me tocando. É como usar um colete de chumbo. Ela não estava, agarrando, limpa a garganta. Kalin percebeu sua voz oca. Ela estava me aterrando. Ele se levantou, horror amanhecendo, sobre ele. Limpa a garganta. Humanos não conseguiam filtrar magia vampírica antiga com segurança. Isso cobrava um preço. Causava fadiga, ansiedade, dor física. Ele lembrou das olheiras sob os olhos dela que ele tinha ignorado. Ele lembrou como ela às vezes tremia depois que ele tinha um acesso de raiva, e ele assumiu que ela estava com medo dele. Mas ela tinha estado absorvendo isso. Ela tinha estado se envenenando para mantê-lo são. E quando ela ficou muito exausta, como Dominic tinha dito, ele tinha reclamado que ela era irritante. Pegue o carro, Kalin ordenou. Sua voz não era mais um rugido. Era o sussurro gelado da morte. Onde estamos indo? Estamos indo para a antiga casa dos pais dela em Portland. Se ela não estiver lá, eu vou queimar toda esta costa até encontrá-la. Kalin pegou seu casaco. O espaço que ele tinha querido era agora um vasto deserto vazio e ele estava morrendo de sede. A chuva em Portland era diferente de Seattle. Era mais suave, menos insistente, mas para Kalin parecia ácido. Ele estava de pé no centro da sala de estar de uma modesta casa artesanal em um subúrbio coberto de vegetação. Era a casa em que Isolda tinha crescido. Tinha estado vazia desde que seus pais morreram em um acidente de carro 4 anos atrás.
A tragédia que a tinha levado ao caminho de Kalin em primeiro lugar. A casa cheirava a poeira e memórias antigas. Kalin tinha rasgado através dela como um redemoinho. Nunca em seus 6 séculos ele tinha procurado por algo com tão frenética, indigna desesperação. Ele tinha aberto armários, virado colchões, quebrado baús trancados. Nada. Uma camada de poeira intocada cobria tudo. Ela não tinha estado aqui. Dominic, Kellen disse, sua voz era um arranhar fraturado. Ele não tinha se alimentado em 2 noites. A ideia de sangue de qualquer um além de sua mais velha, alimentado a ele pela mão dela, acalmado pela presença dela, era revoltante. Dominic pisou cautelosamente sobre uma perna de cadeira quebrada. Ele olhou para seu rei com genuíno alarme. Kalin, geralmente imaculado, parecia desequilibrado. Sua gravata estava faltando, seu colarinho de camisa aberto, revelando as veias em seu pescoço pulsando com sangue agitado e venenoso. Seus olhos estavam presos em um estado semi-permanente de carmesim, brilhando fracamente na luz fraca. O ar ao redor dele estalava. Pequenos choques estáticos estalavam contra os móveis. O coven local não sabe nada, Sr. Dominic relatou silenciosamente. A alcateia de lobisomens na área não pegou o cheiro dela. Ela simplesmente se foi. Pessoas não desaparecem simplesmente, Dominic Kellen rugiu. O puro volume de sua voz estilhaçou a frente de vidro de um antigo armário de porcelana. Ele apertou os olhos, pressionando as palmas das mãos contra as têmporas. O ruído dentro de sua cabeça era ensurdecedor. Era o rugido de 1000 mortes anteriores, os sussurros de inimigos antigos, a loucura rastejante da eternidade que todos os antigos enfrentavam. Por 3 anos, Isolda tinha sido o silenciador. Ela era a mão fria na testa febril de sua psique. Sufocante a palavra o assombrava. Ele tinha pegado a coisa mais preciosa em sua existência e a jogado fora porque ele queria espaço. Ele tinha espaço agora. O espaço o estava comendo vivo. Estou perdendo o controle, Kalin admitiu. A admissão com gosto de cinzas. A besta está bem ali o tempo todo. Dominic Paud. Se um rei antigo ficasse selvagem, cidades inteiras queimavam. Precisamos retornar à torre. Temos melhores recursos lá. Precisamos contratar rastreadores humanos, profissionais que encontram pessoas que não querem ser encontradas. Kalin assentiu bruscamente. Ele saiu da casa para a chuva, deixando a destruição para trás dele. Ele sentiu uma profunda sensação desconhecida em seu peito. Levou um momento para ele identificá-la. Terror. Ele estava aterrorizado que nunca consertaria isso. 6 semanas depois, Sedona, Arizona. Sua mais velha limpou o balcão do Red Rock Diner, empurrando uma mecha de cabelo para fora de seus olhos. Estava quente, um calor seco implacável que assava a terra vermelha e fazia o ar cintilar. Era o oposto polar de Seattle. É por isso que ela o escolheu. Vampiros odiavam o deserto. Sol demais, poucas sombras, céu muito aberto. Ela era conhecida como Zoe. Agora, ela vivia em um pequeno parque de trailers na beira da cidade, cercada por curadores de cristal, fotógrafos de aura e aposentados em RVs. Fisicamente, ela se sentia incrível. A fadiga crônica que a tinha atormentado pelos últimos 2 anos na torre tinha ido embora. As estranhas dores em suas articulações, a ansiedade constante de baixo nível, tudo evaporou em uma semana de deixar Seattle. Ela não tinha percebido quão pesada a energia de Kalin era, até que ela a largou. Ela não tinha sabido que estava carregando isso, mas emocionalmente, ela era uma ruína. Toda noite, ela sonhava com ele. Ela sonhava com a maneira como seus olhos suavizavam quando ela entrava no quarto, antes que ele começasse a tomá-la como garantida. Ela sonhava com a textura de veludo de sua voz, mesmo quando ele estava mal-humorado. Ela sonhava com a segurança que sentia sendo a amada da criatura mais perigosa da costa oeste. Ela sentia falta dele com uma dor física que rivalizava com a dor de absorver sua escuridão.
Pedido pronto, Zoe, o cozinheiro gritou. Ela pegou o prato de huevos rancheiros e caminhou para uma cabine de canto. Ela forçou um sorriso para o cliente, um homem de aparência robustalhe com equipamento de trilha empoeirado que tinha vindo todos os dias por uma semana. Enquanto ela colocava o prato, o homem olhou para cima. Ele não estava olhando para a comida, ele estava olhando para ela. Seus olhos eram de um tom intenso e antinatural de âmbar. Sua mais velha congelou. Ela conhecia aqueles olhos. Não os de Kalin, mas os olhos de um caçador. É mais velha, Sterling? O homem disse silenciosamente. Não era uma pergunta. Ela deixou cair a bandeja. Ovos e salsa espirraram pelo lenolum. Quem é você? Ela sussurrou, recuando. O homem se levantou lentamente. Meu nome é Silas. Eu sou um rastreador. E você, minha querida, é a recompensa mais cara que eu já cacei. Ele pegou seu telefone e discou um número de discagem rápida. Sou eu. Eu a tenho, Sedona. Sim, ela parece saudável. Sua mais velha se virou e correu. Ela saiu correndo pela porta dos fundos da lanchonete para o sol cegante da tarde. Ela não sabia para onde estava indo. Ela apenas sabia que seu tempo ao sol tinha acabado. As sombras a tinham encontrado. O jato particular aterrissou na pequena pista de pouso fora de Sedona, assim que o sol estava mergulhando abaixo do horizonte, pintando o céu em tons violentos de laranja e roxo. Kalin desceu do avião antes que as escadas estivessem totalmente estendidas. O ar seco do deserto o atingiu como um golpe físico. Tinha gosto de poeira e sálvia. Alienígena e hostil à sua espécie. A radiação UV persistente na pista de aterrissagem fez sua pele formigar desconfortavelmente. Ele não se importou. Ele parecia diminuído. 6 semanas sem sua âncora tinham cobrado um preço brutal. Suas maçãs do rosto eram afiadas como navalhas. Seus olhos afundados em cavidades escuras. Os ternos elegantes tinham ido embora, substituídos por equipamento tático escuro, como se ele estivesse indo para a guerra, o que de certa forma ele estava. Uma guerra contra sua própria sanidade em ruínas. Silas, o rastreador lobisomem que ele tinha contratado por uma soma astronômica, estava esperando perto de um jipe empoeirado. Silas parecia desconfortável na presença de Kalin. A aura de poder instável irradiando do rei vampiro era suficiente para fazer os instintos do lobisomem gritarem. Corra! Limpa a garganta. Onde ela está? Kalin exigiu. Sua voz era um rosnado baixo vibrando nos peitos de todos por perto. Ela tem um pequeno trailer fora da cidade, Silas disse, mantendo sua distância. Mas ela não está lá agora. Ela está em um lugar chamado Centro de Cura Vortex. O lábio de Kalin se curvou. O quê? É uma coisa de nova era. Cristais, trabalho de energia. Sedona é famosa por isso. Kalin zombou. Sua mais velha, sua estudante de enfermagem prática, equilibrada, cercada por charlatães tentando alinhar seus chakras. Era absurdo. Eles dirigiram pelo deserto que escurecia. As formações de rocha vermelha se erguiam como antigos sentinelas silenciosos. Kalin sentiu a pressão em sua cabeça crescendo. A estática sob sua pele era agora um zumbido constante, como uma linha de energia caída. Ele precisava do toque dela. Ele precisava disso como um homem se afogando precisava de ar. Eles pararam em frente a um baixo edifício de adobe, cercado por jardins de areia meticulosamente rad e bizarras esculturas de cobre destinadas a canalizar energia. Espere aqui, Kalin ordenou. Ele caminhou em direção ao edifício. Ele podia ouvir batimentos cardíacos dentro. 2 deles. Limpa a garganta. Um era lento, calmo. O outro era mais rápido, mais leve. Ela. Ele não se preocupou em bater. Ele empurrou a pesada porta de madeira. O quarto dentro estava mal iluminado apenas por lâmpadas de sal e velas. O ar cheirava intensamente a sete e lavanda, aromas que ele associava a ela, mas distorcidos aqui. Sua mais velha estava sentada em uma mesa de massagem, totalmente vestida. Ela parecia radiante.
Ela tinha ganho um pouco de peso, o tipo saudável. Sua pele brilhava. Ela parecia mais jovem do que no dia em que o deixou. Mas ela não estava sozinha. Um homem estava de pé atrás dela, suas mãos pairando logo acima de seus ombros. Betiai. Ele era humano, talvez 30, com cabelo castanho longo amarrado para trás e uma expressão irritantemente pacífica. Respire para o bloqueio, Zoe. O homem estava dizendo suavemente. Sinta a energia em excesso se movendo pela sua espinha e para a terra. Kalin viu vermelho literalmente, sua visão inundada com a cor de sangue. Tire suas mãos da minha esposa, Kalin rosnou. O som era inumano, um ruído gutural que apagou todas as velas no quarto instantaneamente. Sua mais velha ofegou e girou. O homem, o curador, pulou para trás, tropeçando em uma prateleira de cristais, fazendo-os cair no chão. Kalin, sua mais velha sussurrou. Ele entrou no quarto, o ar ficando gelado ao redor dele apesar do calor do deserto. Sombras pareciam se esticar dos cantos alcançando em direção a ele. Você é difícil de encontrar, meu amor, Kaylin disse, sua voz tremendo com violência contida. Ele olhou para o homem. Me deu uma razão para não arrancar sua garganta bem aqui. O curador, para seu crédito, não desmaiou. Ele parecia aterrorizado, mas manteve sua posição. Quem é você? Você está interrompendo uma sessão. Uma sessão? Kalin riu, um som aterrorizante e frágil. É isso que você chama de tocar o que pertence a mim? Kalin, pare. Sua mais velha escorregou da mesa e ficou entre eles. Ele está me ajudando. Kalin parou de olhar fixamente para ela. Ele bebeu na visão dela. Ele queria agarrá-la, puxá-la contra ele, enterrar seu rosto em seu pescoço e inalar até que a loucura parasse. Ajudando você com o quê? Kalin zombou, alinhando sua aura. Você me deixou por isso. Evélia olhou para ele. Realmente olhou para ele. Limpa-lhe a garganta. Ela viu as mãos tremendo, os olhos selvagens, a aura de magia caótica crua hemorragiando dele. Oh, Deus, Kalin! Ela sussurrou horrorizada. Você parece terrível. Estou morrendo, ele disse simplesmente. Porque você me deixou. Não, ela disse, sua voz tremendo mais firme. Você está morrendo porque eu parei de morrer por você. Kalin franziu a testa. Do que você está falando? Dominic disse que você estava me aterrando. Eu não sabia, Izzy. Eu juro que não sabia que estava te machucando. Eu pensei que você era apenas carente. Eu era um tolo. Volte e eu juro que nunca mais te tomarei como garantida. Ele estendeu uma mão. Por favor, apenas me toque. Faça o barulho. Pare. Sua velha recuou um passo. Eu não posso, Kalin. Se eu te tocar agora, eu acho que posso explodir. O quê? Ela respirou fundo. Por que você acha que eu vim aqui para o deserto? Para um lugar conhecido por vórtices de energia. Por que você acha que estou vendo Elias? Ela gesticulou para o curador aterrorizado. Por que você está com raiva? Por que você quer me punir? Não, sua velha gritou, lágrimas brotando em seus olhos. Porque por 3 anos eu absorvi o escoamento psíquico de um antigo rei vampiro. Onde você achou que essa energia foi, Kalin? Ela não desapareceu simplesmente. Foi para mim, ela levantou as mãos. Na luz fraca, Kalin viu algo que fez seu sangue gelar. Suas pontas dos dedos estavam brilhando. Uma fraca luz violeta pulsante exatamente da cor de sua própria magia quando ele a usava para a destruição. Eu não saí apenas porque você machucou meus sentimentos, sua velha confessou, as lágrimas escorrendo. Eu saí porque estava me tornando tóxica. Eu estava cheia, Kalin. Se eu tivesse ficado, se eu tivesse absorvido mais um pesadelo, mais um acesso de raiva, eu não teria apenas morrido. Eu teria liberado tudo de volta para você de uma vez. Eu teria te matado. Kalin olhou fixamente para suas mãos brilhantes, atordoado em silêncio. A reviravolta o atingiu mais forte do que qualquer golpe físico. Ela não tinha fugido para escapar dele. Ela tinha fugido para salvá-lo.
O silêncio no quarto de adobe era mais pesado do que a pressão esmagadora dentro do crânio de Kalin. O ar cheirava a ozônio e sálvia pulverizada. Você, você estava me protegendo. Kalin conseguiu sussurrar. A arrogância, a postura régia, tudo evaporou no calor do deserto. Ele não era o rei do Noroeste Pacífico neste momento. Ele era apenas um homem que percebeu que tinha completa e catastroficamente julgado mal a mulher que ele afirmava amar. Sua mais velha estava de pé perto da mesa de massagem, seu peito arfando. A luz violeta que saía de seus olhos estava desvanecendo, mas o ar ao redor dela ainda zumbia com estática. Ela parecia cansada, mas não da maneira como estava em Seattle. Este era o cansaço de conter uma inundação. Eu não sabia o que estava acontecendo a princípio, ela disse, enxugando suas lágrimas com as costas de uma mão trêmula. Eu apenas sabia que quando eu estava longe de você, eu sentia como se estivesse vibrando em pedaços. Quando eu vim aqui, Elias, ele podia ver isso. Ela gesticulou para o curador, que estava atualmente espiando por trás de uma cadeira de massagem tombada, parecendo que se arrependia de cada escolha de carreira que o tinha levado a este momento. Ela está carregando uma imensa quantidade de energia necroântica. Elias guinchou, encontrando sua voz, mas recusando-se a sair de sua cobertura. Não é feito para um vaso humano. Temos estado tentando aterrá-lo nas visões de terra ao redor de Sedona, sangrando lentamente. É a única razão pela qual ela não está morta. Kalin sentiu uma onda de autoaversão tão potente que quase dobrou seus joelhos. Ele olhou para Elias, este humano frágil de sandálias que tinha feito mais para proteger sua velha em 6 semanas do que Kalin em 3 anos. Eu sinto muito, Izzy, Kalin disse, sua voz rar. Ele deu um passo hesitante para a frente, sua mão estendida. Eu não vi. Eu estava cego. Você estava apenas sendo um vampiro. Ela disse tristemente, cruzando os braços sobre o peito como se estivesse protegendo seu coração. Acostumado a pegar o que você precisa. Acostumado a assumir que todos os outros existem para servir a essa necessidade. Venha para casa, limpa a garganta, ele implorou. A loucura em sua cabeça estava gritando agora. Uma canção de sereia implorando por seu toque pelo silêncio que ela trazia. Vamos consertar isso, Agnes a bruxa. Ela pode ajudar. Encontraremos uma maneira de drenar a energia com segurança. Mas eu preciso de você. Eu não consigo funcionar. A torre está em caos. Os territórios estão se rebelando. Estou desmoronando. Sua mais velha olhou para ele. Realmente olhou para ele. Ela viu o tremor em suas mãos. Ela viu o carmesim avermelhado de seus olhos. Ela viu as linhas de exaustão que nenhuma quantidade de sangue poderia apagar. Ele era seu rei, seu monstro, seu amor. Vê-lo tão quebrado era insuportável. Mas então ela lembrou das palavras atrás da porta de carvalho, sufocando um filhote, uma criança que precisa ter sua mão segurada. A memória foi um balde de água fria sobre a faísca de sua compaixão. Eu não posso voltar a ser sua esponja, Kalin. Ela disse silenciosamente. Eu não vou apenas sentar lá e absorver sua escuridão até que me mate, apenas para que você possa ter paz. Eu não serei a pequena humana exausta que você tolera. Os olhos de Kalin endureceram ligeiramente. O desespero estava se transformando de volta em possessividade. A besta não gostava de ser dita não. Você pertence a mim, Isolda. Você é minha prometida. Então, por que você não me transformou? Ela desafiou, sua voz subindo. Em 3 anos, por que você me manteve humana? Você disse que o tempo não estava certo. Você disse que eu não estava pronta. Mas não era isso, era. Você me manteve humana porque era conveniente. Porque uma consorte vampira não podia aterrá-lo da maneira que um para-raios humano podia. Ele estremeceu. Era verdade, mesmo que ele não tivesse admitido isso a si mesmo até este exato segundo. Ele a tinha mantido mortal, a mantido frágil,
porque sua mortalidade era o filtro para sua imortalidade. Basta disso, Kalin rosnou. A besta estava assumindo o volante agora. O raciocínio tinha falhado. Força era a única linguagem restante. Você está vindo comigo agora. Discutiremos a metafísica de sua condição no carro. Ele se moveu com velocidade de vampiro. Antes que Elias pudesse piscar, antes que as partículas de poeira pudessem assentar, Kalin estava do outro lado do quarto. Ele estendeu a mão para o braço de sua mais velha. Não para golpeá-la, mas para segurá-la, para acabar com a separação, para engajar o contato físico que seu corpo estava gritando. Não! Sua mais velha gritou. Ela levantou as mãos defensivamente. Era puro instinto, uma reação nascida do medo e da frustração. Ela esperava que ele agarrasse seus pulsos. Ela esperava ser arrastada. Em vez disso, uma onda de choque irrompeu de suas palmas. Não foi um empurrão suave. Não foi uma faísca estática. Foi uma explosão violenta e concentrada de pura magia vampírica antiga. Sua magia que ela tinha estado armazenando por anos. A luz violeta explodiu, cegantemente brilhante, iluminando o cavaleiro do deserto por milhas como um sinalizador de magnésio. Bum! A força disso atingiu Kalin como um trem de carga. O levantou de seus pés e o arremessou para trás. Ele colidiu através da espessa parede de adobe do centro de cura como se fosse feita de papelão molhado, caindo para a areia vermelha do lado de fora. Poeira e detritos choveram. Elias estava gritando, limpa a garganta. Sua, mais velha, estava congelada, horrorizada, olhando para suas próprias mãos fumegantes. Suas palmas estavam zumbindo quentes ao toque. A parede de adobe tinha um buraco irregular do tamanho de Kalin nela. Pela fenda, ela podia ver as estrelas do deserto. Fora, Kalin jazia de costas na areia, atordoado. Ele não estava gravemente ferido. Levou mais do que jogá-lo por uma parede para ferir um antigo, mas sua dignidade estava estilhaçada. Ele ficou ali por um momento, olhando para a lua, tentando compreender a física do que tinha acabado de ocorrer. Mas algo mais tinha acontecido. A explosão não o tinha apenas derrubado. Por um breve segundo fugaz, quando a magia dela o atingiu, o ruído em sua cabeça tinha parado. Foi como uma descarga elétrica massiva que reiniciou seu sistema. As vozes gritantes, a estática, a fome. Tudo tinha sido silenciado pela força concussiva de sua energia. Ele se sentou lentamente, espanando a areia de seu colete tático. Ele olhou pelo buraco na parede para sua mais velha. Ela parecia aterrorizada consigo mesma, recuando dos destroços. Kalin começou a rir. Era uma risada baixa e estrondosa que se transformou em algo beirando o histérico. Ele se levantou, escovando a sujeira de seus joelhos, e caminhou de volta pela parede em ruínas. Sua mais velha recuou, tremendo, segurando as mãos no peito como se fossem armas carregadas. Fique para trás, ela avisou sua voz alta com pânico. Eu não sei como controlar isso. Eu não quis, eu só queria que você parasse. Kalin parou a 10 pés de distância. Ele levantou as mãos em rendição. O vermelho tinha desvanecido de seus olhos, substituído por um olhar de ou atingido maravilha. Ele olhou para o buraco na parede, então de volta para a garota com o uniforme de enfermagem. Você está certa, ele murmurou, balançando a cabeça em descrença. Você não é um filhote. Ele se ajoelhou em um joelho em meio aos escombros e cristais quebrados. Não era uma zombaria. Era uma reverência, uma submissão genuína pela primeira vez. Em limpa a garganta. Séculos. Você é uma arma, ele sussurrou, olhando para ela com devoção intensa e aterrorizante. Minha magnífica, perigosa rainha. A dinâmica tinha mudado irrevogavelmente. Ele não tinha lá apenas encontrado sua consorte desaparecida.
Ele tinha encontrado algo infinitamente mais aterrorizante e infinitamente mais valioso. Ele tinha encontrado um espelho forte o suficiente para refletir seu próprio poder de volta para ele sem quebrar. Sua mais velha olhou fixamente para o rei ajoelhado, suas mãos ainda brilhando fracamente violeta no escuro. Ela tinha querido espaço. Ela tinha querido liberdade. Em vez disso, ela percebeu com um pavor crescente. Ela tinha acabado de provar que era a única coisa na Terra poderosa o suficiente para ficar ao lado dele. A jaula não tinha sido aberta. Apenas tinha ficado muito, muito maior. E olhando para a maneira como ele estava olhando para ela, como um homem faminto, olhando para um banquete, ela sabia que ele nunca jamais a deixaria ir agora. O silêncio no deserto era absoluto, salvo pelo estalido das faíscas violeta morrendo ao redor das pontas dos dedos de sua velha. Kalin permaneceu em um joelho em meio aos escombros da parede do centro de cura. Ele não se levantou. Para um rei vampiro que tinha passado 6 séculos forçando o mundo a se curvar a ele, a postura deveria ter parecido antinatural. Em vez disso, parecia a única resposta lógica à força de pé diante dele. Levante-se! Sua velha sussurrou, sua voz tremendo. A adrenalina estava desvanecendo, substituída pela aterrorizante realização do que ela tinha acabado de fazer. Ela tinha jogado um predador primal através de uma parede sólida. Por favor, Kalin, levante-se. Você está me assustando. Kalin se levantou lentamente, espanando o adobe pulverizado de suas calças táticas. Ele não a abordou. Ele ficou 10 pés para trás, respeitando o perímetro invisível que ela tinha explodido em existência. Eu estou te assustando, Kalin perguntou, uma diversão sombria colorindo seu tom. É mais velha, você está brilhando com energia necroântica suficiente para nivelar um quarteirão da cidade? Eu não sou o assustador nesta sala mais. Sua mais velha olhou para suas mãos. A luz violeta estava pulsando em sincronia com seu batimento cardíaco. Não vai parar. Está queimando. A liberação foi muito repentina. Kalin analisou sua voz mudando de amante para tático. Você agiu como um capacitor. Você descarregou a maior parte, mas a energia residual está em arco. Você precisa aterrá-lo corretamente. Não com cristais e incenso. Ele estendeu uma mão palma para cima. Pegue minha mão. Posso sifonar o excesso de volta. Posso filtrá-lo agora que sei o que é. Não vou deixar que te machuque. Sua velha hesitou. Ela olhou para o homem que 6 semanas atrás tinha chamado sua presença de jaula. Ela viu as linhas de exaustão gravadas em seu rosto, o preço que ele tinha pago por sua solitude. Se eu te tocar, ela disse, sua voz roubando. Não é como sua enfermeira, não é como sua âncora e certamente não é como seu filhote. Não, Kalin concordou, seus olhos fixando-se nos dela com uma intensidade que fez o ar do deserto parecer ralo. Se você me tocar, é como minha igual. Eu queria espaço, Izzy. Você me deu e eu descobri que espaço é apenas outra palavra para o vazio. Eu não quero o vazio, eu quero o fogo. Ele esperou. Ele não exigiu. Lentamente, é mais velha e estendeu a mão. Seus dedos roçaram sua palma. A conexão foi instantânea. Uma onda de choque de luz azul e violeta se espalhou para fora, levantando um círculo de poeira ao redor deles. Kalin ofegou, sua cabeça voltando bruscamente enquanto a energia bruta inundava seu sistema. Não a filtragem lenta e passiva que ela tinha feito antes, mas uma injeção de alta voltagem irregular. Doeu. Parecia beber, raio, limpa a garganta, mas também parecia vida. O ruído estático em sua cabeça, a loucura gritante dos antigos, foi silenciado, instantaneamente esmagado sob o peso do poder dela. Sua velha sentiu o ardor em suas veias diminuir a estabilidade fria e escura da natureza de Kalin, agindo como um dissipador de calor. Seus joelhos cederam com alívio, e desta vez Kalin estava lá para pegá-la.
Ele a puxou contra seu peito, enterrando seu rosto em seu cabelo, inalando o cheiro de ozônio e sálvia. Eu te tenho, ele murmurou em seu pescoço. Eu te tenho. O retorno à torre obsidiana não foi o retiro quieto e vergonhoso que Isolde tinha temido. Era uma frente de tempestade se movendo. Dominic os encontrou no hangar particular. Ele deu uma olhada em Callin, que parecia revitalizado, perigoso e praticamente vibrando com poder. E então em sua velha, que caminhava ao lado dele, não em sua sombra, mas em seu flanco. Bem-vindo ao lar, senhor, Dominic disse, curvando-se mais baixo do que o usual. Ele olhou para sua mais velha. Senhorita Sterling, você parece carregada. Ela está, Callin disse, sua mão descansando possessivamente na parte inferior das costas dela. Prepare a Câmara do Conselho. Ligue para a delegação de Vancouver. Estamos resolvendo a disputa de fronteira esta noite. Os olhos de Dominic se arregalaram. Hoje à noite, senhor, você esteve fora por semanas. O clã de Vancouver está agitado. Eles acreditam que você está fraco. Talvez devêssemos descansar e traçar estratégias. Eu disse hoje à noite. Callin o cortou. Sua voz era suave, sem a irritabilidade de 6 semanas atrás, substituída por uma calma aterrorizante. Eu quero que eles nos vejam, a Câmara do Conselho. 00:30. O grande salão da Torre Obsidiana era um espaço cavernoso de mármore preto e vidro do chão ao teto, com vista para o horizonte chuvoso de Seattle. A delegação de Vancouver estava de pé no centro, um grupo de 5 vampiros liderados por Victor, um bruto de um senhor da guerra localizado que tinha estado testando as fronteiras de Callin por décadas. Victor zombou enquanto as portas duplas se abriam. Finalmente o rei desce de seu resmungo. Callin entrou. Ele usava um terno cortado de seda azul meia-noite, parecendo cada polegada o aristocrata. Mas a corte caiu em silêncio enquanto viam quem caminhava ao lado dele. Isolde. Ela usava um vestido preto simples, mas ela não usava joias. Ela não precisava disso. Sua pele tinha um leve brilho perolado. O ar ao redor dela distorceu ligeiramente como o calor subindo do asfalto. Callin sentou em seu trono. Ele não gesticulou para sua velha ficar atrás dele como era costume para uma consorte humana. Ele gesticulou para o espaço vazio diretamente à sua direita. Ela ficou ali, mãos unidas, olhando Victor nos olhos. Você tem estado invadindo meu território do norte, Victor. Callin disse sua voz entediada. Queimando casas seguras, caçando gado humano. Acaba esta noite, Victor riu. Ou o que, espinho? Eu ouço que você tem estado perdendo sua mente. Os sussurros dizem que a podridão antiga finalmente se instalou. Você parece bem alimentado esta noite, mas sabemos a verdade. Você é instável. Victor sinalizou seus guardas. Eu acho que é hora de nova gestão em Seattle. 2 de Victors vampiros, borrados para frente, movendo-se com velocidade supersônica, visando decapitar o rei antes que ele pudesse se levantar. Callin não se moveu. Ele nem sequer piscou. Ele apenas olhou para sua mais velha e deu um aceno mal perceptível. Sua mais velha não precisou dar um soco. Ela não precisou de velocidade. Ela apenas soltou a coleira que ela tinha estado mantendo em seu próprio sistema nervoso. Ela bateu sua mão direita no apoio de braço do trono de Callin. Crack! Uma ondulação de energia cinética violeta explodiu para fora do trono. Isso se moveu mais rápido que os vampiros. Isso atingiu os 2 atacantes no ar, congelando-os em um campo de estase de pura gravidade pesada. Eles ficaram pendurados ali, suspensos seus rostos, retorcidos em agonia enquanto a pressão esmagava seus ossos. Victor assistiu horrorizado enquanto seus guardas de elite eram amassados como latas de refrigerante por uma garota humana que nem sequer tinha suado. Sua mais velha sacudiu seu pulso. Os 2 vampiros foram arremessados para trás ao longo do salão, quebrando as pesadas portas de carvalho na extremidade oposta. O silêncio desceu sobre a sala. Silêncio total e aterrorizado. Sua mais velha respirou, o brilho violeta em seus olhos desvanecendo de volta para a avelã. Ela olhou para Victor.
O rei não é instável, ela disse, sua voz clara e ressoando no salão silencioso. Ele estava meramente calibrando. Ela colocou uma mão no ombro de Kalin. Não foi um gesto de conforto desta vez. Foi um gesto de propriedade. E estamos muito desapontados com sua falta de respeito. Kalin se levantou lentamente. Ele olhou para sua corte, então para o aterrorizado senhor da guerra de Vancouver. Ele sorriu e era a coisa mais afiada no quarto. Você ouviu a dama? Kalin ronronou. Corra! Victor e sua delegação restante se atropelaram para fugir do salão. O estudo real, 300 AM. As portas se fecharam, excluindo o mundo. A adrenalina do confronto tinha desvanecido, deixando para trás um silêncio pesado e íntimo. Este era o quarto onde tinha acontecido. O quarto onde 6 semanas atrás, Izzy tinha estado de pé com uma bandeja de sangue quente e ouviu o homem que ela amava chamá-la de sufocante. Ela caminhou até a janela, observando a chuva riscar o vidro. Ela sentiu Kellen se aproximar. Ele parou a poucos pés atrás dela. Ele estava dando espaço a ela. Eles estão aterrorizados com você, Kalin disse suavemente. Minha corte. Eles não sabem o que fazer de uma humana que pode esmagar um vampiro ancião com um aceno de sua mão. Eu não sou mais humana, Kalin. Não realmente, ela disse, observando seu reflexo no vidro. E eu não sou uma vampira. Eu sou algo no meio. Algo que você fez, algo que eu quase quebrei, ele corrigiu. Ele se aproximou, finalmente fechando a lacuna. Ele envolveu seus braços ao redor da cintura dela, apoiando seu queixo em seu ombro. Ele sentiu o zumbido de poder sob sua pele. O poder que o mantinha são. O poder que a tornava perigosa. Eu preciso te perguntar algo, Kalin disse. Se é sobre casamento, você pode guardá-lo. Ela gracejou, embora sua frequência cardíaca tenha disparado. É sobre arquitetura, ele disse. Sua mais velha se virou em seus braços, franzindo a testa. O quê? A cobertura, Kalin disse, seus olhos sérios. É, muito, aberta, limpa a garganta. As paredes são finas. Eu estava pensando em derrubar a parede entre a suíte master e a ala de hóspedes. Fazer dela um santuário maciço. Dobrar a metragem quadrada. Sua mais velha olhou fixamente para ele. Você quer renovar? Eu quero que você tenha espaço. Kalin disse, sua voz caindo para um sussurro rouco. Eu quero que você tenha uma biblioteca sua, uma sala de meditação para o trabalho energético, um lugar onde você possa ir quando eu estiver sendo insuportável. Ele apertou seu aperto nela, limpa a garganta. Mas eu quero esse espaço para estar dentro da minha casa, dentro das minhas paredes. Eu nunca quero que você tenha que fazer uma mala novamente. Se você precisar de distância, você simplesmente entra no próximo quarto. Mas você não sai. Você nunca sai. Sua mais velha olhou para ele. Ela viu o medo por trás da arrogância, o medo do silêncio, o medo do frio. Ela percebeu então que a dinâmica de poder não tinha apenas mudado. Tinha invertido. Ele não era o captor anymore. Ele era o que estava desesperado para ser mantido. Ela estendeu a mão e traçou a linha de sua mandíbula. Eu vou precisar de um closet maior, ela disse. Eu deixei muitas roupas em Sedona. Kellen soltou um fôlego que parecia ter estado segurando por 6 semanas. Um sorriso genuíno surgiu em seu rosto. Não o sorriso do predador, mas o alívio do homem. Você pode ter a cidade inteira, um soldado. Apenas mantenha sua mão na minha. Feito, ela sussurrou. Ele a beijou então. Tinha gosto de chuva e vinho de sangue e o sabor elétrico de ozônio. Foi um beijo que selou um tratado entre um monstro e a única coisa no mundo forte o suficiente para segurá-lo. Ele tinha reclamado que ela o estava sufocando. Ele tinha querido ar. Mas enquanto sua mais velha aprofundava o beijo, envolvendo seus dedos brilhantes no cabelo na nuca dele, Kalin percebeu a verdade. Ele não queria respirar. Ele queria se afogar. E pelo resto da eternidade,
Ele felizmente deixaria as ondas do poder dela colidirem sobre ele, limpa a garganta, enquanto ela fosse a que o puxava para baixo. E essa é a história de como o Rei da Noite aprendeu a lição mais difícil de todas. Cuidado com o que deseja, porque o silêncio é mais alto que qualquer grito. Limpa a garganta. Sua mais velha não apenas deu a ele espaço, ela deu a ele uma verificação da realidade que quase nivelou seu reino. O que aconteceu com o clã de Vancouver? Digamos que eles aprenderam que a única coisa mais mortal do que um rei vampiro é a rainha que segura sua coleira. O que você achou da reviravolta? Kalin mereceu uma segunda chance? Ou eu deveria tê-lo deixado na poeira? Eu quero ver seus debates nos comentários abaixo. Time Kalin ou Time Easy? Se você gostou desta história de romance sombrio, poder e vingança, por favor, esmague esse botão de curtir. Ajuda o algoritmo mais do que você sabe. Limpa a garganta. Inscreva-se e aperte o sino para não perder a história da próxima semana, onde estaremos explorando uma alcateia de lobisomens com um segredo que poderia quebrar a lua. Obrigado por ouvir e bons sonhos.